a Fernanda Gonçalves. Vamos nos abrir por viver caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre 5 mitos sobre liderança. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já quero pedir para você pegar a sua canequinha de café, a sua garrafa de água, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses mitos da liderança. Já quero pedir para você me enviar um WhatsApp para o DDD 22 99 222 1003, me contando o que você está achando do podcast. Você pode também enviar alguma mensagem falando sobre algo que você gostaria que eu falasse aqui no podcast. Enfim, fique à vontade para mandar a sua mensagem. Vai ser uma honra poder responder você. E esse podcast, eu vou falar sobre o que a Ana Tomazelli trouxe no Instagram dela em 28 de fevereiro de 2024. Ana Tomazelli é TEDx Speaker, especialista em gerações e conversas difíceis. E ela trouxe 5 mitos que eu concordo em número, gênero e grau e quero compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas encaram, né, os cargos de liderança de uma forma muito inapropriada da realidade, que na verdade eles são. E ela começa a conversa assim, ó: você sente que liderar está cada vez mais difícil? Se a sua resposta foi positiva, você não está sozinho. 95% das lideranças sentem insegurança na tomada de decisão. Então, falar sobre esses 5 mitos vai trazer mais clareza para você, de que muitas vezes você encara algo, uma crença, algo que você acredita, que você, na verdade, está abrindo mão do seu potencial enquanto líder, enquanto acreditar nessa crença. Então, vamos falar sobre esses mitos aqui, porque eles são muito importantes para que a gente continue desenvolvendo a nossa liderança. E vamos ver se um desses mitos tem impedido você de se tornar um bom líder. O primeiro mito que ela traz aqui é: acredita que líderes nascem, não são feitos. Um dos mitos mais persistentes é a ideia de que a liderança é uma qualidade nata e que os líderes já nascem com essas habilidades. Na realidade, liderança é uma habilidade como qualquer outra, pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo, através do aprendizado e experiência. E é exatamente isso, gente. Muitas pessoas ainda acreditam que não podem desenvolver a liderança, que é algo que ou a pessoa nasce com isso ou então já era, está perdido. E isso é um ledo engano. A gente consegue desenvolver a liderança, tá? Ela é uma competência como tantas outras. Então, só que para desenvolver, a pessoa precisa querer. Então, é claro que existem pessoas que já nascem com uma certa aptidão, com uma certa facilidade em liderar, né? Em engajar a equipe, em fazer movimentos, né, com outras pessoas. Mas isso não significa que, se você não é essa pessoa, se você está uma pessoa mais introspectiva, muitas vezes sem olhar para a sua liderança, eu quero te dizer que você pode desenvolver sim. E isso aqui você tem que querer, né? Então não adianta a gente falar que, poxa, você pode desenvolver, se você falar, não, eu não acredito, isso é impossível. Então não tem jeito. Se você acredita que não é possível, não tem como ninguém nessa terra te dizer o contrário, fazer com que você realmente acredite no contrário. Então, eu quero te dizer que sim, é super possível. E eu estou aqui, por exemplo, eu acredito muito nos líderes. Para mim, eles têm um papel fundamental dentro das organizações. E cada vez mais a gente precisa preparar melhor essas lideranças. Mas se você está numa empresa em que ela não tem essa visão, você também não pode deixar isso 100% a cargo dela e você precisa se desenvolver.
Você precisa buscar suas formas aí de desenvolvimento, tá? Vamos falar do mito 2 aqui. Pensa que líderes devem saber tudo. Muitas vezes, os líderes são vistos como especialistas em todas as áreas relacionadas ao seu campo de atuação. No entanto, é irrealista esperar que um líder tenha conhecimento profundo em todos os aspectos do negócio. A verdadeira habilidade está em reconhecer suas próprias limitações e confiar na equipe para preencher as lacunas de conhecimento. Afinal, identificar os melhores talentos, conseguir retê-los e guiá-los é a sua principal responsabilidade como líder. Isso também é muito importante, né? O líder muitas vezes tem vergonha de assumir que ele não sabe, porque ele está na posição de liderança. E o líder tem que saber tudo. Não, o líder não tem que saber tudo. E aí eu aproveito para afirmar algo que eu já venho falando há algum tempo. O líder deve contratar pessoas melhores do que ele. Deve contratar pessoas que têm o conhecimento que ele não tem, para que realmente some na equipe. E muitas vezes eu vejo líderes com medo de trazer pessoas com potencial, achando que vai perder espaço. O nome disso é insegurança. É não confiar no seu taco, né? Então você tem que desenvolver isso, você tem que olhar para isso. Mas não trazer pessoas melhores para a sua equipe só vai te prejudicar a longo prazo. Então é importante entender que a gente não vai saber tudo e tá tudo bem. Se a gente não sabe, a gente busca ou a gente contrata pessoas que vão nos ajudar a resolver essas questões. E ponto. E é isso. O terceiro mito. Liderança é sinônimo de autoridade conquistada através de um cargo. Existe a crença equivocada de que a liderança está diretamente ligada ao poder e à autoridade formal. No entanto, líderes eficazes muitas vezes se destacam pela capacidade de influenciar e inspirar os outros, independente do seu título ou posição na hierarquia organizacional. Ou seja, se você ainda não é um líder, mas deseja se tornar um, não espere chegar a um cargo para colocar em prática e aperfeiçoar as suas habilidades. Exatamente isso. Muitas vezes a gente já identifica os líderes, e a ideia é essa, né? Que os líderes sejam identificados já na sua capacidade de influenciar e inspirar os outros colegas. Mas esses líderes ainda não têm esse cargo. Eles não estão numa posição de liderança dentro da empresa. Mas outros gestores e o próprio RH já conseguem enxergar isso, sabe? Porque ele tem essa capacidade de inspirar, de engajar as pessoas, de influenciar. Então, como diz ali na reportagem, a gente não precisa ficar esperando chegar esse crachá, essa promoção, para colocar em prática as nossas habilidades. A gente já pode fazer isso, se a gente tem espaço para tanto. E a gente sempre tem, gente, espaço para influenciar as pessoas, para inspirar os outros, com as nossas próprias ações, né, com a nossa própria vida. Então, antes de liderar outras pessoas, você precisa ser líder da sua vida. O mito 4. Fala que líderes não podem cometer erros. Há uma pressão implícita sobre os líderes para serem infalíveis e nunca cometerem erros. No entanto, a verdade é que todos os líderes enfrentam desafios e cometem erros ao longo do caminho. O importante é aprender com esses erros e ser transparente e responsável a lidar com eles. Exatamente. Os líderes podem cometer erros. Tá liberado, gente. Agora, aprender com o erro. Como que eu aprendo com o erro? Quando eu realmente vejo que eu errei. O que naturalmente as pessoas que têm resistência com relação ao erro fazem? Elas terceirizam esse erro. Não, mas eu cometi esse erro porque fulano fez isso, cicrano fez aquilo. Então, ele nunca assume de verdade o erro para ele. Ele sempre quer sair pela famosa tangente. E eu acho muito importante a característica do ser humano que sabe assumir os seus próprios erros e dizer, realmente eu errei. Deixa eu ver aqui o que eu posso aprender com isso para não cometer mais esse mesmo erro. Porque a gente vai errar querendo acertar. Isso faz parte da nossa humanidade. Não é porque é líder que é perfeito. Então, esse é um valor muito importante, sabe? A gente olhar para a nossa honestidade,
assumir que a gente não foi bom naquilo, que a gente poderia ter feito melhor. E não ir para o lado da culpa. Porque quando eu vou para o lado da culpa, eu muitas vezes começo a me encolher, começo a não acreditar mais no meu potencial. Às vezes a gente vai para uma culpa achando que é um absurdo, como eu, como líder, posso ter cometido esse erro, ou até escutar isso de algumas pessoas, né? Mas o mais importante é aprender com esse erro e não cometê-lo mais. Vamos cometer novos erros, né? Acho que isso é importante. Então, quando a gente aprende, a gente não comete mais o mesmo erro. E o mito 5. Há um estilo de liderança superior a todos. Muitas vezes, a liderança é retratada como um estilo único ou uma abordagem específica que deve ser aplicada uniformemente em todas as situações. Na realidade, a liderança eficaz requer flexibilidade e adaptação para se adequar às necessidades dinâmicas únicas de cada equipe, cada situação, cada empresa. Então, eu concordo aqui também que, na verdade, a liderança ela precisa olhar para a situação que está acontecendo e saber que estilo ela vai adotar. Se vai ser um estilo autoritário, onde precisa ser dada uma ordem e as pessoas abaixo precisam executar essa ordem. Se vai ser um estilo mais democrático, onde esse líder deixa a sua equipe participar da solução, ele leva o problema e diz, e aí, equipe, se vocês estivessem no meu lugar, como que vocês resolveriam essa questão? Estou aqui para escutar vocês. Então, buscar os estilos, ou dar liberdade total, olha, aconteceu essa situação, eu vou deixar vocês decidirem. Eu confio aí no que vocês sabem e vamos ver. Bora para frente. E aí vai acompanhando isso, sabe? De acordo com que a equipe também vai desejando. O líder precisa conhecer a sua equipe, gente. A gente não pode achar que as pessoas têm que ter, que o líder tem que ter um estilo único. E eu acho que quando a liderança vai para esse estilo situacional, né? Ela age de acordo com o que a situação pede, acaba sendo um elemento surpresa, né? Não fica aquele líder que você sempre sabe como ele vai reagir, o que ele vai falar, o que ele vai fazer. Ele se surpreende a equipe. E isso é importante. É importante para as pessoas saberem, poxa, essa pessoa pode sempre me surpreender, pode sempre trazer uma ideia ou trazer uma situação que eu nem estava esperando. E isso faz com que a equipe também tenha mais confiança nesse líder. Uma relação de equipe precisa ter confiança. Porque, aliás, a gente vai falar de relação, qualquer relação precisa ter um nível de confiança. E muitas vezes o liderado fica desconfiado desse líder. E o contrário também. Então, o que a gente precisa já estreitar numa relação entre líder e liderado é a confiança. E a confiança está sempre na base da verdade. Então, quando o líder se compromete a falar a verdade, a fazer o que é certo, e assim mostrar para o seu liderado, né, que ele não só fala, ele é congruente. Ele realmente faz o que fala. A equipe fica mais tranquila, porque ela sabe que ela pode contar com esse líder. Ela sabe que ela pode esperar, muitas vezes, uma resposta negativa, mas ela sabe que é uma resposta verdadeira. E o líder abre esse caminho para que os liderados também sejam verdadeiros, sejam autênticos. Gente, porque não tem como a gente trabalhar em equipe, como a gente engajar uma equipe num ambiente em que não há uma verdade, em que está um enganando o outro. Não faz o menor sentido isso. Então, quando a gente olha esses 5 mitos e a gente começa a entender que realmente, se a gente não mudar isso enquanto líder, se a gente não conversar sobre isso com os nossos liderados, porque a gente está falando dos mitos da liderança, mas que muitas vezes o próprio liderado também acredita nesses mitos. O meu líder tem que saber tudo. O meu líder nunca pode errar. O meu líder já tem que nascer pronto. Ele não tem que se desenvolver. Líder que se desenvolve não é líder.
né? Liderança é autoridade. Na minha casa era assim, com meu pai era assim. Então, a gente muitas vezes traz esses conceitos, claro, das nossas experiências de vida. Só que eu sempre vou convidar vocês a refletir se isso ainda faz sentido. Se é realmente, se isso é uma verdade absoluta mesmo. Porque a gente cria muitas vezes expectativas diante de um líder que está entrando, enfim, exige certas questões que muitas vezes a gente não tem condição de cumprir. Então, claro que quando a gente fala de um líder, ele tem uma certa responsabilidade, sim, né? Ele está ocupando uma posição importante, uma posição em que ele vai liderar outras pessoas, em que ele vai ser referência. E ele não pode se tornar uma pessoa insegura, porque se ele se torna uma pessoa insegura, os liderados vão perder total segurança, né? Vão pensar assim, poxa, eu não posso contar. O meu líder é inseguro, eu não sei se o que ele está falando ele vai fazer. Então, o líder precisa trabalhar, sim, essa insegurança, porque a insegurança é normal do ser humano. A gente não tem certeza de todas as decisões que a gente vai tomar. Mas a gente também não pode deixar que a insegurança seja algo normal na nossa vida. Que a gente sinta insegurança 95% do nosso tempo. É muito. Então a gente precisa avaliar e olhar para isso. E rever essas crenças que a gente traz como uma verdade absoluta e, inclusive, conversar com a nossa equipe sobre, sabe? Para que a gente abra espaço para essa verdade que eu já falei aqui. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre os 5 mitos sobre liderança do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. No podcast sobre liderança e aprendizagem.